Agora eu quero ler com você Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 8 até o 13. Você pode abrir comigo Gênesis 9, do 8 ao 13. Estou suando já. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui na minha versão, tá? Então disse Deus a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês, e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Só até aqui. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por essa noite, por esse culto. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, para te ouvir. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor encha o nosso coração com a Tua palavra. Que o Senhor renove aquilo que o Senhor já falou de manhã. Que a noite seja, Senhor, infinitamente melhor, mais poderoso, mais presença. Porque o Senhor faz sempre mais. O Senhor sempre tem algo novo, Senhor. Aumenta a nossa fome por Ti nessa noite. Aumenta a nossa sede pela Tua presença. Nós oramos, Pai, aqui para que todo espírito imundo que se levantou contra esse culto caia por terra no nome de Jesus. Queremos pedir, Senhor, que toda distração, toda preocupação na nossa mente ceda espaço para a Tua palavra, para o poder do Teu Espírito Santo. Nós vamos, Senhor, prestar atenção, nós vamos entender e nós vamos viver aquilo que o Senhor fala conosco nessa noite. Mas libera, Senhor, os Teus ministros, libera os Teus anjos para servirem a Tua igreja nessa noite, aqueles que o Senhor separou para estar conosco agora, nesse momento. E faça com que essa casa, Senhor, não seja mais um espaço comum. Nós queremos Te ouvir aqui nesse lugar, Pai, no nome de Jesus. Você pode dizer amém no seu lugar? Graças a Deus. Queridos, o Senhor me deu uma palavra para essa noite, para a gente finalizar a série. E particularmente eu amo, né, quando o Senhor vai falando comigo dessa maneira, entregando coisas específicas sobre a nossa igreja, a respeito daquilo que a gente está vivendo. Então, por isso que eu coloquei o título dessa palavra de Chamados para o Novo. Né? Deus, Ele é um arquiteto, Ele é um planejador. O que nós acabamos de ver aqui na construção da arca é exatamente isso. Deus tinha um plano e chamou Noé para participar desse plano. E quando Deus cria o mundo, Deus também tinha um plano para o universo, um plano para a criação. E Deus cria, né, coloca tudo em ordem. E depois que Deus finaliza a criação do universo, lá no 6º dia, Deus cria Adão. E eu sempre falo isso, que Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou por último, para que quando a gente fosse criado, a gente não tivesse mais falta de nada. Tudo aquilo que a gente precisava para viver, para nos manter vivos, respirando, alimentado, água, né, o sol, vitamina D, tudo muito bom. Deus preparou tudo de antemão. E depois Ele cria então o homem e a mulher, para que eles só usufruíssem, para que eles curtissem toda a criação. Então Deus tinha um plano, inseriu Adão e Eva nesse plano. O Senhor faz isso comigo, faz isso com você. Mas quando Deus inclui o homem e a mulher nesse plano da criação, para que eles governassem a terra, aproveitassem a terra, Adão e Eva pecam, você já sabe essa história. E o pecado de Adão e Eva deturpa toda a criação.
deturpa a imagem e semelhança de Deus na nossa vida, deturpa o planeta, né? A gente vê aí como que o planeta se comportou depois do pecado. A terra não produzia mais espontaneamente os frutos, o homem tinha agora que lavrar a terra produzia espinhos, abrolhos, tanta coisa ruim por conta do pecado. Então, Adão e Eva deturparam o plano inicial de Deus. No capítulo 6 do livro de Gênesis, é a primeira vez que Deus fala a respeito de Noé. A palavra diz no capítulo 6 que a terra estava tão corrompida, tão cheia de violência, tão cheia de maldade, que o homem, alguém que Deus criou para ser bom, uma criação maravilhosa, a coroa da criação, estava tão corrompido no seu interior, a ponto de Deus se entristecer, Deus se arrepender de ter criado o homem. E esse arrependimento de Deus, diga-se de passagem, eu preciso te explicar que Deus não se arrepende porque Ele erra. Não é como eu e você que às vezes erramos, fazemos alguma coisa errada, machucamos pessoas, e aí a gente se arrepende, a gente toma uma decisão errada, e a gente acaba se arrependendo. Deus não se arrepende assim. O arrependimento de Deus é um entristecimento por aquilo que Deus vê que o homem faz com a terra, com a sua própria vida. E ali Deus, pela primeira vez, fala de Noé, porque esse capítulo vai dizer que Noé era um homem justo, no meio de uma criação corrompida. E que Deus vê então, por conta da justiça de Noé, do comportamento de Noé, Deus vê em Noé uma possibilidade de fazer algo novo, de renovar a sua criação. Deus, que estava entristecido com toda a humanidade, com toda a terra cheia de violência, vê em um homem que é justo a possibilidade então dele fazer algo novo. Eu não sei se você se vê assim, mas eu quero te convidar nessa noite a prestar atenção no teu coração. Será que se os olhos do Senhor passassem hoje aqui por Lagoinha Sumaré e Ele contemplasse o teu coração, será que Ele ia falar: eu encontrei um homem bom, eu encontrei um homem justo para eu fazer algo novo nessa geração? Porque Jesus diz que o Pai trabalha o tempo todo e que por isso Ele trabalha também. Então eu tenho algo para te dizer: Deus tem planos para a nossa geração, Deus tem planos para 2025, Deus tem planos para Sumaré, e Deus procura homens, mulheres com quem Ele possa contar, para executarem o seu plano, para que Deus insira essas pessoas no seu plano, naquilo que Ele está construindo, desenvolvendo. Eu me sinto exatamente dessa maneira como Noé. Você sabe por quê? Porque eu me lembro quando o Senhor falou comigo e com o Edu, para nos trazer aqui para Sumaré. O Senhor me deu uma palavra, e Ele me disse o seguinte: eu tenho um sonho para Sumaré. E isso ardeu tanto no meu coração, de maneira que eu ficava orando, e até hoje eu oro assim, eu digo: Senhor, qual é o teu plano para Sumaré? O que o Senhor quer fazer nessa cidade? Porque eu não tenho que realizar os meus sonhos, os meus desejos dentro do chamado que Deus me deu. O chamado que Deus te deu não é para inflar o teu ego. O chamado que o Senhor te deu é para que você execute aquilo que Ele quer fazer nesse tempo. Então eu dizia e digo para o Senhor até hoje: Senhor, qual é o teu sonho? O que é que o Senhor planeja? Eu estou dentro ou eu estou fora? Muitas vezes eu falo: Senhor, se eu estiver indo para a direita ou para a esquerda, eu ou o Edu fugindo da palavra inicial, da visão que o Senhor nos deu para a igreja, o Senhor pode voltar o nosso coração para o começo, para o início. Fala conosco. Essa é sempre a minha oração para o Senhor. E o Senhor, se Ele nos chamou, e agora eu não estou falando mais de mim, do Edu, estou falando da nossa igreja. Se o Senhor te chamou para que você faça parte disso, é porque o Senhor está te inserindo nessa mesma visão de algo novo que Ele está fazendo, nos inserindo nesse plano. Eu vou te dizer por quê.
Porque eu comecei a perceber que eu e Edu, muitas vezes nós parávamos para conversar e vinha uma indignação no nosso coração de como as coisas estavam acontecendo, dos caminhos, o rumo que a igreja estava tomando, algumas decisões que eram tomadas, algumas orientações para as pessoas, alguns abusos emocionais de pastores, de lideranças, e a gente ficava conversando. E eu me lembro da gente falar assim: eu devo estar muito doida porque eu não estou me encaixando mais. Eu simplesmente acho que não é dessa maneira, eu não faria desse jeito, porque isso é um absurdo, porque... E a gente ficava falando. E hoje, quando a gente para conversar, o Edu fala para mim: amor, você entendeu? Essa indignação por zelo e cuidado com a igreja que o Senhor já nos dava, é porque agora é a nossa vez de fazer diferente. Eu me lembro quando nós mudamos para esse templo, que o Edu pregou uma mensagem aqui falando sobre servir. E ele falava com a igreja e ele dizia também para a liderança que estava aqui, que a gente precisava ter o nosso coração na mesma proporção de serviço que Jesus teve quando ele pega a bacia, o balde e a toalha para lavar os pés dos discípulos. E ele dizia o seguinte: nós que somos líderes aqui, se um dia não tiver lugar nessa igreja e os bancos estiverem lotados, a gente não vai ficar sentado aqui na frente. A gente precisa ser o primeiro a levantar e dar o nosso lugar para as pessoas sentarem, porque nós precisamos ensinar a igreja. Eu me lembro que aquela palavra me confrontou tanto, e eu chorava ali no meu lugar e pedia perdão ao Senhor, porque alguns conteúdos do meu coração vieram à tona, e aí eu me senti envergonhada e comecei a orar, chorar, pedir perdão e falar: Senhor, me traz de volta para o plano original. Eu e Edu lutamos muito e temos muito cuidado para que a nossa igreja cresça de uma maneira saudável. Eu compartilhei aqui de manhã que às vezes um líder, responde um membro de uma maneira torta, e às vezes ele vai falar com o Edu: pastor, fulano falou comigo isso, e eu respondi isso, e mais aquilo e aquilo outro, fui grosso. Aí o Edu: tu foi grosso. Tu não fala assim com a igreja, porque é noiva do Senhor. Toma cuidado como você vai falar com a igreja. Volta atrás, chama o liderado para conversar, fala direito com as pessoas. E nós temos esse cuidado, esse zelo, porque a noiva do Senhor é a igreja, as pessoas pelas quais Ele entregou a própria vida. E nós sabemos que existem algumas maneiras mais rápidas, dos processos acontecerem. Às vezes eu falo para o Edu: amor, quando que a gente vai terminar essa igreja? Vocês não andam logo, vocês não terminam. Quando que a gente vai fazer tal coisa e não termina logo essa pintura? E começo a falar essas coisas com ele, mas ele fala para mim: amor, quem está fazendo não são profissionais. Quem está pintando a igreja são os membros da igreja. E é claro, a gente poderia até futuramente ter condição financeira de pagar profissionais para pintarem essa igreja e ia acabar assim. Mas quando a comunidade se envolve, a gente vai crescendo saudável e consciente daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Você vai entrar aqui um dia, a igreja vai estar tudo pintada, linda, maravilhosa, e você vai pensar: eu participei disso daqui, não apenas financeiramente, eu dei o meu trabalho, você que é homem, eu fui lá, eu pintei uma parede, eu ergui o altar, eu construí, eu tampei buraco, eu arrumei um monte de coisa, janela, vidro, e você vai ter história para contar. E o Edu fala: amor, a nossa igreja não deu um boom quando a gente começou, não veio milhares de pessoas, mas Deus está fazendo com que dessa maneira nós possamos crescer saudável. E é esse o nosso zelo, é esse o nosso cuidado. A saúde emocional da igreja, como nós nos relacionamos, como abraçamos, como recebemos as pessoas, como os novos líderes recebem novos líderes, como os pastores que já estão recebem pastores que chegam depois dele. A alegria no coração, celebrando sempre novas pessoas. E meu querido, se o Senhor te trouxe aqui, talvez você pense assim: eu não sei nem, pastora, como que eu vim parar em Lagoinha Sumaré. Até tentei não estar, andei por outros caminhos, mas o Senhor me trouxe de volta. Eu tenho uma coisa para te falar: é porque Deus quer fazer algo novo através de nós. E Ele te inseriu nesse plano.
Não é simplesmente mais uma igreja, mais um momento, depende de mim, de você. Aquilo que nós vamos viver. Talvez você está sentada aí, você pense, pastora, Deus não me chamou para o ministério eclesiástico, eu não sei fazer, eu não sei como funciona, mas eu vou te falar que quando Deus chamou Noé, quem era Noé? O que ele fazia? Provavelmente ele era um agricultor, ele não era um construtor de arcas. Mas Deus só procura pessoas dispostas, o resto Ele vai te ensinar a fazer. Na área que Ele te colocar para servir, Ele vai fazer com que você se desenvolva. Muitas vezes eu converso com o Edu e eu falo, amor, às vezes eu acho que as pessoas chegam e falam, não, pastores estão jovens, como assim? Não vai dar certo. E eu falo para ele, pois eu adoro, porque de fato a gente não pode nada, é o Senhor que faz. E eu não quero fazer a moda antiga, eu não quero repetir o que já fizeram, por melhor que foi, porque nos trouxe até aqui. Essa palavra aqui não é sobre o que as pessoas fazem, eu não sei o que Deus falou com elas, é sobre aquilo que eu não posso fazer, porque eu preciso ser fiel à visão que Deus me deu. Às vezes as pessoas fazem e dá certo, mas eu já tentei fazer e deu errado. E aí o Senhor fala comigo, eu não te chamei para isso. Não é esse o caminho que eu tenho para você. E aí eu volto o meu coração para o plano inicial. E eu quero, meu querido, minha querida, que nessa noite você se veja assim. Esse é o teu momento, é a tua hora, é a tua vez. A minha oração é para que o Senhor renove aquilo tudo que você já viveu. Que agora você esteja consciente que o Senhor está te inserindo em um projeto novo. Nos planos dele, novidades em cima de novidades. Deus vai te usar talvez em áreas diferentes, coisa que tu nunca fez, mas vai fazer e vai dar certo, porque é do Senhor para a sua vida. Só se desprenda, e que nessa noite a sua resposta para o Senhor seja sim, porque o Senhor te pergunta, eu só quero saber se eu posso contar com você. Não quero saber o que você sabe fazer, o que não sabe, o que você tem ou o que você deixa de ter. Eu só quero saber se você está disposto a fazer parte desse novo que eu estou provocando aqui. Quando eu fazia essa palavra, o Senhor me fazia pensar na igreja de Éfeso. Lá na cidade de Éfeso, quando o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho, e era uma cidade idólatra, eles se chamavam de o lugar do templo da grande deusa Diana, a rainha dos Efésios, um lugar onde as pessoas, o seu comércio, as suas finanças estavam girando em torno disso, porque eles fabricavam ídolos, e eles vendiam ídolos, eles eram pessoas que acreditavam em magia, eles tinham livros de magia, uma cidade totalmente corrompida. E o apóstolo Paulo chega naquele lugar e começa a pregar o evangelho, e vai na sinagoga expor o evangelho, vai na escola de tirano expor o evangelho, começa a combater aquelas mentiras, aquelas inverdades, e a palavra diz que as potestades espirituais que prendiam os efésios nessa idolatria começam a ceder, e eles começam a se converter. Eles pegam seus livros de magia, eles queimam em praça pública, declarando publicamente a sua fé no Senhor. E o Senhor me fazia lembrar de Éfeso e colocava no meu coração, eu posso fazer isso em Sumaré, eu posso fazer isso se a igreja se comprometer, se esses irmãos se levantarem, se eles não pensarem no ministério para o louvor do seu próprio nome, mas para a igreja crescer. Eu posso fazer isso em Sumaré. Essa cidade não será mais conhecida como uma cidade parada, água parada, nada desenvolve, nada flui, é só contenda, é só confusão. Desde que eu e Edu viemos para Sumaré, essa é a nossa pregação: amem Sumaré, invistam na cidade, declarem coisas boas, vai acontecer, o Senhor vai nos fazer prosperar. E muitas coisas foram acontecendo, mas para o que Deus quer fazer, Ele conta comigo e com você. E pode ser que você esteja aqui, pastor, eu não moro em Sumaré.
Eu não faço parte disso. Eu quero te falar que você faz tanto parte disso, que mesmo sem morar aqui, o Senhor te enfiou no meio desse balaio, e tu faz parte desse plano que o Senhor está fazendo. Deus te trouxe para cá para exatamente isso. Nós precisamos entender, porque isso é o que eu e Edu oramos. Senhor, nós queremos um evangelho simples. Vocês não vão ver aqui, Edu e eu, como estrelato, não vão. O nosso WhatsApp está por aí na mão de todo mundo, na internet, o povo manda mensagem. Gente que nem vem aqui, às vezes me manda: pastora, eu estou passando por tal coisa, eu não sou da tua igreja, eu nem sou crente, tu me atende? Eu atendo, eu marco um atendimento. Estou aqui para isso, só não atendo de outras igrejas porque é antiético. Mas não tem igreja, minha filha. É de Sumaré, sou tua pastora. Se não tem na cidade, estou me intitulando. Pode me mandar mensagem que eu vou atender mesmo. A gente não tem isso. Acaba o culto, a gente está lá com vocês. É festa de aniversário, a gente vai. A gente às vezes não vai assim, porque eu falei para o Du, a gente deveria ter um vale presente aniversário. Espírito Santo nos ajuda quanto aniversário. Falei: amor, o nosso salário é só para comprar presente. E assim: pastora, não precisa comprar no meu. Tá bom, no teu não, mas se eu for pro do teu filho, eu vou levar. Porque ele não quer nem saber quem eu sou, ele quer saber do presente que eu levo. Criança. E a gente vai, a gente quer participar, sentar na mesa, comer junto. A gente não tem isso. E a gente quer uma igreja simples, mas cheia do poder de Deus. Acessibilidade, compartilhamento. E você sabe que Deus, quando fala com Noé, ainda no capítulo 6, Deus fala com Noé e abre o coração para Noé. E eu também quero ser essa pessoa com quem Deus pode abrir seu coração, contar os seus planos, o seu desgosto, aquilo que Ele quer fazer. E Ele começa a falar: Noé, a terra está corrompida, eu vou acabar com tudo, vou mandar chuva, vou destruir tudo, mas eu tenho um plano de salvação para você e para sua casa. E aí Deus dá o projeto todinho para Noé, do plano da salvação para ele e para a casa dele. E Noé executa de acordo com a palavra do Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Deus não fala com a família de Noé. Deus não fala com os filhos dele. Deus não fala com a esposa dele. Deus fala com o líder. Deus fala com o homem, com o chefe da família. E é por isso que nessa noite, queridos, eu quero falar com vocês, homens. Se posicionem como homens dentro da casa de vocês. Deus entregou a família na mão de vocês para que vocês liderem e governem sobre elas. Eu desafio qualquer mulher aqui, por mais independente que seja, por melhor que ganhe, por mais formada, ela dizer: não, eu não quero que o meu marido, não gosto de homem assim. Não, a gente gosta de cabra macho. Homem. Eu contei aqui de manhã, vou envergonhar o Du à noite também. Eu já cheguei a tirar até uns pelinhos da sobrancelha dele, gente. Mas tá tudo bem, tu pode passar hidratante na mão, pode alisar teu cabelo, fazer cortinho, o que você quiser. Não é sobre isso, é sobre liderar a tua família, é sobre liderar a tua casa, chamar para um devocional, chamar para orar, despertar os meninos tudo, botar para vir na igreja. É sobre ser exemplo, porque os filhos e a esposa de Noé receberam esse projeto dele. Ninguém falou assim para Noé: eu não concordo com você não, eu acho que Deus não deve ter falado assim. Não, porque a gente também quer o quê? Ter a certeza, a confiança de que o nosso marido tem intimidade com Deus o suficiente para ele governar bem a nossa casa. E aí a gente não vai questionar. Eu duvido, se a tua mulher te ver orando, jejuando, lendo a palavra, buscando o Senhor, se tu for falar alguma coisa para ela, se ela vai discutir contigo. Não vai. Ela vai ficar maluca, vai amar. Acorda ela de madrugada para orar. Pastora, tu não sabe quem é ela de madrugada, não posso fazer isso. Acorda com uns beijos, gente. Depois vocês oram. Pastora, não é pecado? Não, né? A alma é do Senhor, mas o corpo é teu. Deixa eu parar, que culto de casais é sexta. Aí tu ora depois, eu duvido ela achar ruim, vai orar feliz da vida com você do lado. Os solteiros cantam: eu só posso imaginar.
Oh, Jesus, misericórdia. Mas chama essa mulher para orar. Nem imagina estar solteiro, estou brincando. Depois que eu pensei no que eu falei, vai dar ruim, nem vai tomar banho, lavar a louça. Mas chama para orar, desperta. Seja o homem da tua família. Pode ser que a gente crie os meninos tudo direitinho, bonitinho, cresça, vira uma praga na terra, mas tu fez a tua parte enquanto você pôde. Sabe, não larga a mão, não abandona. Quando é criança, jovem, adolescente, é você que manda lá, então é do teu jeito. A música que tu toca, eles têm que dançar. Então chama todo mundo para orar. Bota a tua casa de jejum, faz culto doméstico, vai mexendo nessa muvuca. E você, mulher, não se intromete, não fica falando assim, não, vamos fazer de um jeito, vamos orar assado, hoje não é bom de orar, não. Sabe, a gente não vê a esposa de Noé falando nada, ela só aceita o plano e segue a liderança do marido. Porque eu vou te falar uma coisa, o que Jesus tem mais procurado são famílias alinhadas com a sua palavra, para que Ele possa usar essas famílias como exemplo sobre a terra. Não são performances que Jesus está atrás. Jesus não quer só você, homem, fluindo no teu ministério, fluindo no teu chamado e a tua casa nada. Deus prefere que você cuide do teu lar, seja um exemplo lá, tenha testemunho, porque quando Ele falar com você, e aí você vai direcionar a tua família, nada vai sair do contexto, vai dar tudo certo, vocês terão comunhão, concordância e tudo vai encaminhar bem. E talvez você que é solteiro esteja assim, pastora, e para mim o que sobra, eu vou te falar, meu querido, que Deus também conta com a família que Ele vai te dar. Mas você precisa estar disposto nessa noite a entregar isso para o Senhor em adoração antes que Ele te entregue. Sabe, Senhor, me dá uma família, para quê? Para você ter prazer? Não. Senhor, me dá uma família para que a gente possa te representar na terra. Me dá uma mulher de oração para que juntos nós possamos bendizer o teu nome, para que a gente possa criar os nossos filhos na presença do Senhor, para que os nossos filhos possam te representar. Senhor, eu quero a minha família assim, eu quero a minha esposa assim, eu quero a minha namorada assim, quero conhecer uma mulher dessa maneira. A mulher falando para Jesus, Senhor, eu quero um marido desse jeito. Para quê? Para que a gente possa te servir, para que a gente possa glorificar o teu nome, para que o Senhor possa contar com a família que o Senhor vai me dar. Sabe o que o apóstolo Tiago diz? Tiago, quando ele escreve a carta dele, ele fala assim, que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal, porque a gente quer gastar nos nossos próprios deleites. Então eu não sei se você está pensando assim, pastora, está demorando tanto para chegar. Eu te desafio nessa noite a mudar a tua oração. Você não vai mais orar assim, Jesus, demora para você voltar para que eu possa casar, ter filhos e povoar a terra. Não, você vai orar assim, Senhor, me dá um casamento para que eu possa bendizer o teu nome, casada, com uma pessoa honesta. E eu quero nessa noite, principalmente os meninos, que vocês já comecem a forjar o caráter de vocês, de que tipo de marido, líder, vocês serão dentro da casa de vocês. E aí eu quero convidar você nessa hora, meu querido, você pode fechar os seus olhos comigo, e eu quero convidar todas as mulheres a intercederem agora por esses homens, por seu marido, por esses homens solteiros. E você já vai liberando palavras e dizendo, Senhor, abençoa o meu marido, a liderança dele, eu quero perder espaço para ele, eu cedo se precisar, eu vou diminuir o tom de voz, eu vou aceitar o direcionamento, mas Senhor, tenha intimidade com o meu marido, que ele seja um homem de Deus, que ele te represente dentro da nossa casa, que a liderança dele não seja imposta, mas seja, Pai, reconhecida pelo respeito, pelo testemunho, pelo homem de Deus que esse homem é, que esse irmão é. Vamos orar nessa hora pelos homens solteiros, a sociedade, jovens, quer diminuir o valor de vocês, mas nós como igreja vamos impulsionar vocês, vamos levantar vocês. Vocês não são fracos, vocês não precisam ser afeminados, vocês não precisam ser delicados,
delicados como mulher, vocês serão gentis dentro da masculinidade de vocês, porque Deus conta com essa liderança. Deus conta com esses casamentos. O Senhor deseja isso, se mostrar nas nossas relações, porque só assim o plano do Senhor ele é bem executado. Só dessa maneira o plano do Senhor ele não cai de água abaixo, por água abaixo. Sabe por quê? Antes de fazermos alguma coisa, nós temos que primeiro ser, nos mais variados contextos, onde a gente possa estar. A sua família é para servir o Senhor, assim como a família de Noé. E você sabe que se a gente andar um pouquinho e a gente for para o capítulo 7, a gente vai ver que quando Noé tinha 600 anos de idade, Deus então conclui o seu plano ali, de formar a arca, e pede para que Noé entre na arca com a sua família. A Bíblia diz que Noé obedece, que Noé entra na arca, os filhos de Noé, a esposa de Noé, as noras de Noé e todos os animais que o Senhor enviou também entram na arca. E aí chove por 40 dias e 40 noites, uma torrente de água. Eu fico imaginando que nessas águas estava toda a ira do Senhor. Por isso que foi assim tão poderoso. A palavra diz que os céus se abriram, a terra se abriu, que onde tinha água para sair, começou a sair e inundou a terra, e era uma tempestade, mas Noé estava com a sua família ali dentro da arca. Depois de 40 dias, 40 noites, a palavra diz que o dilúvio ali com as águas enormes, 15 côvados acima das maiores montanhas, essas águas subiram. A palavra diz que esse dilúvio se perpetuou por 150 dias, e Noé ali dentro da arca. E eu quero frisar isso aqui com você, porque talvez você esteja pensando assim: pastora, eu sou uma mulher justa, eu sou um homem justo, eu obedeci o Senhor, eu obedeço, a minha casa é assim, o meu ministério, está tudo certo. E eu pensei que por conta disso ia ficar tudo bem, mas Noé está aqui para mostrar para a gente que não. Mesmo obedecendo o Senhor, o que esperava por Noé era uma tempestade, e ele só tinha uma orientação do Senhor: obedece o plano, permanece dentro da arca. Porque tu pode até pensar assim: pastora, eu poderia até agilizar o processo, achar alguém mais rápido, fazer as coisas da minha maneira, investir onde eu queria investir, namorar com quem eu quero namorar, fazer aquilo que eu quero, aí seria muito mais rápido. Mas o Senhor manda te falar nessa noite que fora da arca é morte. Você precisa continuar na arca para que você se mantenha vivo. Não é sobre viver as coisas no momento que não é o tempo, é sobre obedecer o plano de Deus. Aquilo que Ele te mandou fazer, tu faz, tu obedece. Porque dessa forma, o que estava acontecendo com Noé, ele estava vivendo o processo. Mas o que Deus poderia fazer? Deus não poderia fazer de uma outra maneira? Poderia. Deus poderia, concorda comigo, acabar com a respiração de todo mundo. Ninguém mais respira aqui. Todo mundo morreu e no estalar de dedos, todos os corpos somem do mapa. E Deus olhar para Noé e falar: agora, meu querido, por você ser justo e maravilhoso, o alecrim dourado do céu, eu vou estabelecer com você um novo plano, um novo momento, uma nova fase. Mas Deus não faz isso. Porque o dilúvio era o processo pelo qual Noé precisava passar. Deus não facilita para a gente porque a gente é bom, é justo, é agradável, é crente. Não. Todo mundo com quem Deus tem propósito passa pelo processo. E se você disse sim para Jesus, Deus já tem propósito na tua vida. Não é sobre pastor, sobre funções, não. Se você disse sim para Jesus, a tua vida não é inútil nas mãos do Senhor. Ele tem um propósito para você. Ele tem um plano para você. Mas você precisa passar pelo processo. O dilúvio deixou Noé mais paciente. Deixou Noé mais experiente. Habilidoso para recomeçar. Quem sabe ali dentro da arca, só com a sua família, ele melhorou ainda mais a sua relação
relação com sua esposa, com seus filhos, com sua nora. Quem sabe o que Noé foi passando de transformação interna por conta do processo ali na arca. 1 ano Noé ficou ali sem ouvir o Senhor, mas ele só sabia de uma coisa: Deus está me poupando a vida, porque eu continuo debaixo da obediência, da mão do Senhor, e no momento certo as coisas vão acontecer, mas eu preciso estar dentro da arca. Eu quero te dizer, minha irmã, meu irmão, que o Senhor está estruturando você para o novo chegar na tua vida. Ou esse teu momento de espera foi exatamente uma estrutura, Deus te fundamentando, porque senão o que acontece com vinho novo em odres velhos? O odre se rompe e perdem-se os vinhos, não é isso que a palavra diz? Para o novo de Deus chegar na tua vida, você tem que ter a estrutura certa, para você não perder isso. Deus quer estruturar a gente. Eu vou te dizer que eu vi o Senhor e percebo que Ele tem feito isso na nossa igreja. No início da igreja era muito mais difícil. Líder não vem pronto. Líder precisa ser discipulado, precisa ser liderado, precisa gastar tempo de mesa. E a gente fazia isso com os líderes e com a igreja. A gente nem vivia mais na terra, só o chassis do frango, que nem diz. Na minha juventude, só, né? Nem vivia, ficava doente direto, mal dormia, se dedicando, mas hoje, 2 anos depois, a gente já vê que a liderança está bem melhor, que as pessoas já melhoraram bastante. Estão perfeitas, pastora? Não, mas hoje tem pessoas que eu nem atendo, que os líderes agora replicam o mesmo tempo de mesa que tivemos com eles, que os líderes atendem e que chegam na gente: pastor, eu atendi fulano, a vida está assim, está assado, e eu fico tranquila, porque eu sei que tem alguém cuidando. Às vezes eu até atendo, porque eu gosto também de fazer isso, mas não tiro debaixo de um líder, porque já está sendo acompanhado. Mas hoje a gente pode fazer isso, e a igreja vai ficando saudável, a gente foi colocando identidade, a gente foi recebendo, amando, abraçando, e hoje as pessoas já replicam isso. Então vai melhorando, vai abrindo estrutura, vai fortalecendo as bases, o Senhor vai nos alargando, e é isso que Ele está fazendo com você. Talvez você pense assim: pastora, está demorando, eu estou esperando muito. Eu quero te falar que o Senhor está preparando você para aquilo que Ele já tem preparado na sua vida, mas para se encaixar, para dar certo, você precisa ter uma estrutura nova, precisa caber mais dentro de você. De manhã eu falei com o pessoal: quanto deve ter aqui, talvez, de ml nessa xícara? Uns 350, 400 ml. E eu falei: quanto de água vai caber aqui? Só que essa xícara aguenta. Então, muitas vezes, o que Deus faz com a gente é abrir mais estrutura, abrir mais espaço para que Ele derrame mais, para que você receba mais, para que você viva um novo mover do Senhor. Aí Ele vai abrindo, vai te alargando, vai estruturando as tuas bases, curando as tuas raízes, porque é a raiz que precisa de cura. Quando a gente vai tratar de qualquer árvore, do que a gente trata nela? É dos frutos, das folhas ou da raiz? Onde que a gente coloca água, onde que a gente coloca adubo, cava a terra para poder dar certo e ela produzir frutos? Na raiz. Então Deus está curando isso em você. Que o Senhor visite as tuas raízes, a tua origem. Você que talvez vem de relacionamentos e que a tua casa, a tua família talvez viva isso. O Senhor te diz que se Ele for te entregar agora aquilo que você deseja, você não está preparada para receber. Ele está adubando você, alargando a tua estrutura, te colocando num processo, para que Ele possa então te usar da maneira devida. Talvez você esteja pensando assim: pastora, eu faço melhor do que as pessoas que eu estou vendo fazer. Mas o Senhor fala para você, não é sobre performance. O Senhor está curando você, te preparando para que depois você possa fazer. Tantas pessoas começam certo, gente.
mas se perdem no meio do caminho, porque recebem coisas que não é o momento apropriado para ela. Se o Senhor não está te dando aquilo que tu deseja agora, e que você até se acha apto ou apta para isso, é porque Ele está te poupando de você se perder. Jesus não vai te perder para você viver aquilo que tu quer viver. Primeiro você precisa estar do lado dEle. O processo nos torna mais humildes. A gente percebe que a gente não pode fazer. Muitas vezes eu falo com as mulheres: meninas, não percam Shine, e vem pra cá, e bora no retiro, e faz tua inscrição, e isso e aquilo, e tenta, e motivo e tal. E tem mulher que vem e vai pra frente, mas tem outras que ainda não. E Jesus me lembra: você está num processo. E eu falo: é verdade, eu não sei fazer. Nem quando eu tiver 10 anos fazendo a mesma coisa, eu não sei fazer. Quem sabe fazer é o Senhor. Mas já houve momentos na minha vida, e o Senhor me fez lembrar disso essa semana. Eu estava em casa e eu comecei a lembrar de como eu orava, de como eu pedia, de como eu dizia: Senhor, eu não tenho mais prazer no mundo, eu não tenho mais prazer em viver a vida se não for para falar do Senhor. Eu, Pai, não quero mais fazer faculdade nenhuma. Eu tinha passado em Enem, tinha passado em ProUni, um monte de coisa acontecendo, mas eu tinha me apegado tanto à Bíblia, e eu comecei a ler tanto, todos os dias, e orar, e buscar, e fazer um monte de coisa, que eu não tinha mais prazer em nada que era secular, em trabalho, em profissão, em nada, gente. A minha vida era isso. E eu falei: Senhor, eu entrego os meus sonhos, desejos, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Ixi, nem que seja para eu passar o que tiver que passar, mas eu quero viver. Me usa, me escolhe. E eu começava a falar isso com o Senhor e a fazer, mas eu sei que o Senhor foi tratando em mim um processo para que até eu chegasse hoje até aqui. Vocês sabem que eu nunca pedi para o Senhor pastoreio, nunca. Eu só gostava de falar dele, seja para quem fosse, em qualquer lugar que fosse. Eu amava a Bíblia, eu só queria falar dele. Mas Deus foi clareando aquilo que Ele tinha para fazer nas nossas vidas, clareando, até que ficou perfeito. E vai ser assim com você também. Deus vai caminhando com você num processo, para que você possa entender aquilo que Ele tem para você. Vai ficando cada vez mais claro, porque quando Deus fala claramente com Noé, Noé obedece, mas chega um momento que Deus não fala com ele, que ele fica um ano lá trancado. E o que começa a acontecer com Noé? Ele percebe os sinais, e você precisa perceber os sinais. Ele simplesmente percebeu que depois de 150 dias, Deus mandou um vento, as águas baixaram, e foram baixando, e aí chegou um determinado dia que ele falou: eu acho que eu posso abrir a janela. E aí Noé abriu a janela, e aí chegou um momento que ele disse: eu posso enviar um corvo, ver se, o que vai acontecer. Enviou o corvo voltou, passaram-se uma semana, 7 dias, ele pensou: eu posso enviar, então vou enviar uma pomba, vou ver agora o que vai acontecer. E Noé envia o pássaro, e ele vai e volta, porque não achou nenhum lugar para ele ficar, a terra ainda estava coberta por água. E aí Noé faz o quê? Envia mais um pombo, outra tentativa, e aí esse pombo pega e retorna para Noé com um raminho de oliveira na boca, e aí no bico, que pássaro não tem bico, não tem boca. E aí depois ele envia de novo mais um pombo, e a palavra diz que esse pássaro não retorna mais, porque ele já encontrou alimento para que ele não precisasse mais voltar para a arca. Quando Deus não fala com você claramente, você vai seguindo os sinais, você vai tentando abrir a janela, envia teus pássaros, mas não fica reclamando, falando que Deus esqueceu de você dentro da arca, que o Senhor não está te vendo, que nunca chega a tua vez, que um monte de gente ruim passa na tua frente, e tu vai ficando para trás, porque o Senhor faz na hora certa, no momento certo. Você sabia que Noé, mesmo fazendo as suas tentativas, ele não saiu da arca, até que Deus falou com ele de novo. E Deus vai e fala com Noé de novo só no capítulo 8, gente. É que Deus fala com ele: agora sai da arca, Noé.
Sai da arca, porque você já está pronto para um novo mundo que eu quero construir. Com novas pessoas, agora você pode sair da arca com teus filhos, com tuas noras e com a tua esposa. Pode sair. Noé esperou a ordem de Deus. Não foi afoito pulando a janela. Não foi afoito saindo da arca. Noé esperou Deus falar com ele. Às vezes dá errado na nossa vida porque a gente é ansioso demais para você viver aquilo que você anseia viver, aquilo que está no teu coração, o teu sonho, porque eu sei que você não sonha coisas ruins para a tua própria vida. O Senhor está falando com você nessa noite: aguarda o meu ok, aguarda o meu sim. Não vai pegando as coisas com a tua mão, espera Deus falar com você. E aí Noé sai dessa arca, e quando Noé sai dessa arca, o que Noé faz? A primeira coisa que Noé faz é erguer um altar de adoração ao Senhor e oferecer nesse altar representantes de animais limpos e de aves limpas. Gente, de animais limpos, Deus mandou entrar na arca com Noé 7 pares de animais limpos, porque eles se reproduzem em menor escala. E de animais impuros, 2 pares, um casal de cada animal impuro, porque eles são praga. Já viu barata, quanto que nasce de uma vez? É terrível, rato, né? Praga. Então, animal impuro, 2 pares apenas. Animal limpo, 7 pares, 7 casais. Então, depois de 1 ano, quando Noé vai oferecer no altar, Noé oferece para Deus uma oferta extraordinária naquele altar. Noé entrega para o Senhor, não só a sua família, para servi-lo nos planos dele, não só a sua vida, mas também aquilo que o Senhor deu nas mãos de Noé de provisão. Porque quem foi que trouxe os animais para a arca? Deus. A gente não vê Noé indo atrás de animal nenhum. Quem trouxe os animais para a arca foi Deus. Deus é quem dá semente àquele que semeia. Mas agora estava nas mãos de Noé. Noé escolheu espontaneamente o que fazer. E o que ele escolhe fazer, não se importando com a escassez do mundo, não se importando se ele ia ter mais animal, o que ia faltar para ele, não se importando como estava o mundo. Ele só queria adorar aquele Deus que destruiu tudo, mas que poupou ele e a sua casa. E muitas vezes é o que eu falo para o Senhor: o que podemos entregar para o Senhor, gente? Pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ou o que não podemos entregar, o que a gente tem coragem de dizer: Deus, não mexe nisso aqui não, ai, sara os meus traumas primeiro, não, eu não quero, pastora, dar um passo mais profundo ministerial, porque eu tenho trauma. Tu está falando não para o Deus que te chamou, que te salvou, que te deu uma família, que te reconstruiu. O que a gente pode negar para o Senhor, ou o que a gente pode dar para Ele? Eu falei de manhã e é verdade, eu falo para o Senhor: Deus, às vezes eu acho que eu mais atrapalho do que ajudo, mas se o Senhor me quer, eu quero em dobro, eu estou aqui, faz na minha vida, usa do jeito que o Senhor quiser. Sabia que quando o Edu e eu aceitamos o ministério, aceitamos o chamado, eu ia ter menos o meu marido para mim. E ele às vezes reclama porque eu ainda mando ele vir mais para a igreja do que ele vem, porque homem para mim parado da dengue. Eu falo para ele: tem que fazer as coisas, vai lá pintar a parede. E ele fala: amor, você quer que eu morra? Eu falei: não, vai lá pintar, não morre não, qualquer coisa toma um Dorflex, que passa. Mas eu sabia que eu ia ter menos o meu marido em casa. Eu sabia o que eu estava abrindo mão. Eu sabia, meu filho tinha 10 meses. Quando a gente começou a igreja, ele comia no carro, dormia no carro, era chuva, era um monte de coisa. Mas eu orei muitas vezes pedindo ao Senhor para Ele me usar. Eu entreguei a minha vida no altar várias vezes, falando: Senhor, faz em mim algo novo. Eu não quero mais viver da maneira que eu vivo. E você sabe que apareceu um corte para mim um tempo atrás, de uma pastora que eu também não sei quem é, falando que um pastor que eu não conheço, que é estrangeiro, ele queria terminar as obras na igreja dele, esse pastor.
E ele ia atrás de um empresário, ele pedia oferta, ele fazia uma coisa e era tudo muito difícil, e tudo era caro, e ele não conseguia ajuda, e ele querendo terminar a igreja e não conseguia ninguém para ajudar. E eu falei de manhã, gente, é tudo caro, misericórdia. Aí eu falei, Edu, quanto que é esse microfone aqui mesmo que eu tô? Aí o Edu falou, R$3.000. Eu falei, gente, quando eu soube o valor desse microfone, eu quase caí para trás. Eu falei para a Tami, por que vocês compraram? É que eu pegava esse microfone aqui, falava, às vezes não cabia ali dentro desse suporte de guardar microfone, e eu deixava ali no tapete. Aí eles chegaram em mim e falaram, pastora, tu sabe quanto é que custa? Eu falei, o quê? R$39,90? Não, R$3.000. Eu falei, Jesus amado, tinta é caro, ventilador é caro, tudo é caro. Às vezes eu falo, Senhor, quando que a gente vai terminar essa igreja? Meu Deus, gente, uns trem caro essa mesinha. Eu não pagaria, só porque é para a igreja mesmo. Mas eu olho e falo, Senhor, né, um negócio caro demais, cadeira é caro, tudo é caro. E esse pastor queria terminar a igreja dele e não conseguia investidor. E aí ele falou, Senhor, me dá uma ideia, porque eu quero ser o maior investidor no teu reino. E aí ela contou que Deus deu para ele o tema de um livro, ele escreveu o livro, e esse livro vendeu tanto, e dos direitos autorais, das vendas do livro, ele investiu na igreja dele, e ele começou a apoiar o reino de Deus por aí. E quando eu fazia essa palavra, o Senhor me lembrou desse corte, porque Ele quer liberar nessa noite criatividade, novas ideias, e Ele falava comigo, fala para o povo me pedir ideias, portas abertas, e quando o Senhor te der, tu vai falar assim, Senhor, eu quero devolver como adoração, e me dá uma ideia, porque eu quero ser a pessoa que mais investe no reino. Aí eu quero fazer sozinha um monte de coisa. Às vezes eu falei, eu queria fazer sozinha, não queria só vir aqui e pregar para vocês, eu queria ter bastante dinheiro para a gente ofertar, fazer, gente, é o meu prazer. Mas quando eu escrevia isso, o Senhor me dizia, diga para as pessoas lá na igreja que podem me pedir ideia, que pode pedir para eu abençoar, que pode pedir portas abertas, porque o Senhor sabe com o coração de quem que Ele pode contar. E eu vou te falar que Deus também levanta pessoas assim, como Maria Madalena, como Susana, como José de Arimateia, pessoas ricas que financiavam o ministério de Jesus e dos apóstolos. Se tu quer ser essa pessoa, se o teu coração é desprendido a esse ponto, pode pedir ideia para o Senhor, porque Ele vai dar, mas depois tu vai devolver isso em adoração ao Senhor. Você pode ter certeza que Ele vai fazer. E você sabe por quê que o Senhor me lembrou disso aqui? Porque quando nós ofertamos no altar, quando nós investimos, assim como Noé fez, Deus perpetua para a nossa própria memória. Não para aqui, aquilo que você entregar aqui nessa noite, aquilo que você ofertar para o Senhor, aquilo que você se desprender e colocar nas mãos dEle, nesse dia, nessa noite, porque foi assim que o Senhor falou comigo, Ele vai perpetuar, você vai tocar gerações, o Senhor vai incluir pessoas que você nem conhece, no novo que Ele vai fazer, mas começou em você, só que não vai parar em você, porque quando Deus começou a sentir o cheiro da oferta que Noé fazia no altar, a palavra diz que Deus no capítulo 8 ainda falou assim, eu não irei mais destruir a terra em dilúvio, porque o homem é mau desde o seu nascimento, eu não farei isso mais. A oferta de Noé provocou em Deus esse tipo de ação. Deus não destruiu, propôs no seu coração não destruir mais a terra com dilúvio, porque Noé queimou todos aqueles animais num altar de adoração ao Senhor. E aí nós chegamos no capítulo 9 que lemos, onde Deus chama Noé e os seus filhos, e Ele fala assim, eu quero fazer uma aliança com vocês. Mas quando, pastora, que Deus falou que não ia acabar com a humanidade? No capítulo 8, esse era o plano de Deus. Mas no capítulo 9, Deus inclui mais uma vez Noé e sua família nos seus
planos, em algo novo, mas agora para alcançar gerações futuras daquilo que Deus estava fazendo. Porque Deus fala o seguinte com Noé: vem, Noé, porque com você, com os seus filhos, com os animais que saíram da arca com vocês, eu vou estabelecer a minha aliança, e também com a vossa semente depois de vós. Que é o que o Senhor faz, porque se o Senhor prometeu que vai cuidar de você, da tua casa, da tua semente, dos teus netos, daqueles que você, quando não tiver mais um fio de cabelo teu aqui nessa terra, o Senhor ainda vai se lembrar daquilo que você entregar hoje no altar. Deus é bom de fazer promessa, mas Ele é melhor cumprindo as promessas. A Bíblia diz que Ele não esquece daquilo que Ele promete. Ele prometeu para Davi que sobre o trono de Israel nunca ia ficar faltando um descendente de Davi. E Ele finaliza esse ciclo com Cristo, que é descendente, raiz de Davi, rei para sempre. Porque o Senhor sempre vai sustentar as suas promessas, sempre vai pagar a conta, sempre vai sustentar uma palavra que Ele lança sobre as nossas vidas. E hoje o que o Senhor quer fazer conosco é esse tipo de pacto. Você pode se colocar em pé comigo nessa noite. Nós vamos orar agora. O Senhor quer fazer esse pacto com você, com aquilo que Ele vai te dar, com a tua casa, com a tua semente depois de você. Aquilo que você entregar no altar do Senhor nessa noite. E eu já quero te convidar a você fechar os teus olhos comigo. E no seu coração, você já ir falando com o Senhor o que você deseja da parte dEle. Qual ideia que tu quer receber? Qual é a porta aberta? A família que você deseja? Põe a mão na sua barriga e diga: Senhor, os meus filhos, que o Senhor vai me dar, eu já quero te devolver. Quero também devolver os filhos que eu tenho. Quero entregar a Ti nessa noite. Gente, eu me lembro que todo convite como esse, eu falei hoje de manhã e quero falar para vocês. Eu sempre ia no altar. Quem quer ser um evangelista, eu ia. Quem quer que Deus use a sua profissão para fazer algo diferente na terra, eu estava lá. Quem quer que o Senhor use a sua família, o Senhor procura missionários, o Senhor quer jovens, o Senhor quer, eu estava lá também. Todo apelo como esse eu sempre ia, mas esse é um convite perigoso, porque eu vou te falar que se você fizer isso nessa noite, o Senhor te aceita. E Ele não desiste, Ele não volta atrás. Porque se eu estou aqui hoje falando com vocês, é prova de que o Senhor aceita a oferta mais simples e a mais importante que tu for fazer. Ele aceita nessa noite. Você pode olhar para você e falar: pastora, eu sou pequena demais, não consigo, não tenho ideia. O Senhor não está te perguntando isso nessa noite. O que Ele quer saber é: o teu coração está disposto? Você não sabe o que fazer com a tua vida, com a tua casa, com os teus filhos. O Senhor também te chama: vem entregá-los no altar para mim, porque eu estou fazendo algo novo em 2025, em Sumaré, e eu conto com você, com tua casa, com teus talentos, com teu ministério na tua geração. Você que já viveu coisas tão lindas ministerialmente, Deus tem coisas maiores para você viver. Mas se você quiser viver o teu chamado ministerial à tua maneira, fazendo o que você quer, o convite que você deseja, na hora que você almeja, o Senhor não vai fazer. Mas se você falar: Senhor, eu pego aquilo que o Senhor me deu hoje e coloco no teu altar, para o Senhor fazer a tua vontade, assim diz o Senhor para você: eu aceito e eu não volto atrás. Eu quero orar por você aqui à frente. Você que sabe que essa palavra foi para você, eu quero que você levante a sua mão comigo aí no seu lugar. Pastora, foi para mim essa palavra. Eu preciso entregar tudo no altar. O altar está liberado para você. Você pode vir aqui com a tua casa. Você, homem líder, Deus te chama